E aí galera do Me Salva, bem-vindos ao módulo de Atomística. E nessas primeiras aulas a gente vai estar falando sobre modelos atômicos. A gente vai entender um pouco como é que foi o desenvolvimento aí até a gente chegar no que a gente tem hoje, que a gente conhece como o átomo, certo? Antes de começar exatamente nos modelos atômicos, eu queria falar rapidinho nesse tópico aqui, ó, sobre leis e teorias, porque vai nos ajudar a entender qual é a motivação dos cientistas na hora de tu criar um modelo atômico, certo? Então olha só, qual é a diferença entre uma lei e uma teoria? Uma lei vai ser uma coisa que acontece sempre, digamos assim. Então como assim uma coisa que acontece sempre? Bom, quando chove, né, muitas vezes quando tá chovendo, o que acontece? Cai um raio lá, né? Bom, e daí dá aquele clarão lá, luz, barulho e tal. Bom, a gente pode dizer que isso é uma lei, porque isso acontece sempre. Claro, não é em todas as chuvas, mas a gente sabe na natureza que cai vários raios quando está com uma chuva muito forte, por exemplo. Então a gente pode chamar isso de lei. E o que é uma teoria? A teoria, ela vai estar querendo explicar essa lei, certo? Então, como num vídeo que eu vi esses dias, uma mulher falava que o raio acontecia porque tinha uma poeira lá na galáxia e quando as placas tectônicas da Terra se moviam, subia uma poeira aqui da Terra que se encontrava com a poeira da galáxia e quando elas se chocavam, daí dava o raio. Bom, essa era a teoria da mulher lá, né? Pode não ser a teoria certa, mas ela está tentando explicar um fenômeno que ela conhece, que é justamente esse de existir raios na natureza, certo? Então, vai ser basicamente isso que a gente vai usar um pouco para entender os nossos modelos atômicos aí, para entender a história deles, tá? Bom, os primeiros caras a falarem de átomos propriamente ditos foram os gregos, alguns filósofos lá na Grécia Antiga. Quase tudo na ciência começou lá na Grécia, né? Eles foram os caras que desenvolveram o conceito de átomo. O que eles disseram que era o átomo? Bom, o átomo é muito simples, né? Se a gente pegar lá, vamos pegar lá uma plantinha, aqui tem uma folha. Bom, só que a gente pode quebrar essa folha, né? A gente quebra ela ao meio. Bom, a gente pode ir quebrando e a gente pegar pedaços cada vez menores dela, né? Então, se a gente der um zoom nisso aqui, bom, tu tem lá uma planta que tu vai conseguir ver, por exemplo, os sulcos dela, enfim. Bom, quanto mais para dentro tu for aqui, ó, se tu for dando zoom, tu vai chegar em alguma coisa, né? Mas o que será que é essa coisa? Vai ser a menor partícula que nos compõe, certo? Eles chamaram essa partícula de átomo, mas eles não conseguiam dar nenhuma explicação, até por não terem tecnologia o suficiente, né, para explicar essas coisas. Mas eles fizeram o conceito, eles disseram então, o átomo é a menor partícula que nos forma, certo? Isso foi aceito, os cientistas falavam em átomos, mas sem saber explicar exatamente o que era um átomo, certo? Então tem duas leis aqui, ó, que lembram o que é lei, são coisas que acontecem sempre, que a gente sempre observa. E vão ser leis que vão fomentar os cientistas a explicar melhor o que é o átomo. A primeira delas é a lei da conservação de massa. Essa lei é bastante simples, né? A gente chama de lei de Lavoisier também. Então a gente vai pegar um recipiente qualquer, ó, um recipiente fechado, por exemplo, vamos botar algumas substâncias lá, enfim, e botar ele no fogo aqui, tá? O que acontece? Vai acontecer uma reação química, né? Não vamos entrar exatamente no conceito de reação química, mas vai acontecer uma transformação aqui, certo? Bom, o que diz a lei da conservação de massa? Muito simples. Ela diz que a massa, ou seja, se tu medir o peso, né, digamos assim, a massa inicial aqui, não é o peso fisicamente falando, mas a gente entende na linguagem cotidiana como peso, né? A massa inicial de substância que tem aqui dentro é sempre igual à massa final de substância que tem dentro desse meu pote. O que isso quer dizer? Bom, não importa a reação que aconteça, não importa o que acontecer aqui, sempre a massa se conserva. Justamente por isso o nome Lei da Conservação de Massa. Isso aí é uma coisa que é muito fácil de tu ver, né? Por quê? Porque tu faz uma reação qualquer, mede a massa numa balança e, bom, daí tu sabe se ela é igual ou não. Eles perceberam que em todas as reações químicas, de fato, isso aqui acontecia, certo? Bom, então, essa é a lei da conservação de massa. E agora tem uma outra lei, que é a lei das proporções definidas, que ela foi bastante estudada aí através das reações de decomposição. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, na água, tá? O que é a decomposição? A água, a gente sabe hoje, que ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio lá, né?
Bom, tu pode decompor essa água, né, em hidrogênio e oxigênio, certo? Bom, se o cara consegue fazer uma reação desse tipo aqui no laboratório, tá? E consegue perceber que existem duas substâncias diferentes e calcular a proporção dessas substâncias, ou seja, a massa, vamos supor. Então, por exemplo, se o cara pegou e botou lá 18 gramas de água, conseguiu decompor ela. Ele percebeu, então, que após a decomposição a gente ia ter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, certo? Mas agora esse cara aí, ele vai fazer a mesma experiência, em vez de botar 18 gramas, ele vai botar 180 gramas. Ele vai ter 20 gramas de hidrogênio e 160 gramas de oxigênio. Bom, tu pode perceber o que está acontecendo aqui, ó. As proporções se mantêm, justamente por isso que nós temos a lei das proporções definidas. Então ela diz que em uma certa substância a gente tem sempre uma proporção sempre igual, ou seja, na água sempre vai acontecer esta proporção aqui quando a gente tiver água. Quando a gente tiver uma outra substância, vai ter uma outra proporção de outros elementos. Mas essa é a lei das proporções definidas, então, certo? E eram duas leis que existiam, que são fáceis de relativamente fáceis de tu enxergar, né? Porque tu conseguia fazer uma reação dessas e tu conseguia também fazer uma reação e medir a massa, né? E daí surgiu então um cara chamado Dalton que resolveu explicar o átomo baseado nessas duas leis. Então, o modelo atômico do Dalton, que foi ali por 1800 e pouquinho, bem no início de 1800 ali, do século XIX, ele propôs um modelo atômico no qual o átomo era então uma esfera indivisível e maciça. Como assim? Vamos desenhar esse átomo do Dalton aí. Aqui, ó, tá desenhado o átomo do Dalton, uma esfera maciça indivisível. Muito simples. Por isso, devido a esse formato, esse modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Tu já deve ter ouvido falar. Certo? Então esse aí foi o primeiro modelo do Dalton. Que mais que ele disse então? Ó? Se a gente tem elementos diferentes, então a gente tem massas diferentes para aquelas esferas. Então se eu tenho, por exemplo, um átomo de oxigênio e um de hidrogênio, o meu átomo de oxigênio poderia ser esse aqui em verde, e o meu átomo de hidrogênio poderia ser esse aqui em azul, um pouquinho menor, por exemplo. Então, o que diferencia os elementos nesse modelo do Dalton é justamente a massa, ou o tamanho aí dos nossos átomos. E se a gente tem moléculas diferentes, o que vai diferenciar uma molécula da outra é justamente o arranjo. São arranjos diferentes desses átomos. Então, por exemplo, a nossa água, ela poderia ser representada dessa forma aqui, ó. Aquele átomo grande ali de verde de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Um pequeno aqui e um pequeno aqui. Uma outra substância, sei lá, o metano CH4, poderia ser representado. O carbono poderia ser um átomo desse tamanho médio aqui, e o hidrogênio aqueles mesmos ali, só que arranjados de uma forma diferente. Então, inclusive esses modelos assim de bolinhos ainda é bastante usado para tu estudar a química macroscopicamente, certo? Bom, enfim, esse aí é o modelo do Dalton. E o que é importante, então, que com esse modelo ele consegue provar aquelas duas leis lá, ó. Por quê? Porque as massas se conservam. Então, era a lei da conservação de massa. Se a gente tem esse modelo das bolinhas, em uma reação de decomposição da água, a gente vai ter justamente esse cara aqui, ó. A gente vai ter a água, tá aqui ela, se decompondo em oxigênio e hidrogênio. Então, essa aqui é a reação química da água, segundo o Dalton, por exemplo. Então, com isso aqui, ele consegue validar aquelas duas leis, ó, porque a gente tem a conservação de massa, os átomos que aparecem desse lado da reação aparecem desse, e temos as proporções definidas. Se eu pegar e botar inúmeros átomos desses aqui de água, multiplicar isso aqui por 1000, por exemplo, bom, eu vou multiplicar esse cara aqui por 1000 também, e multiplicar esse aqui por 1000 também. Então,
o Dalton conseguiu comprovar essas duas leis e inventou esse primeiro modelo atômico. Depois começaram a surgir outras tecnologias, descobriram outras coisas, e aí surgiram os próximos modelos, que foi então o modelo de Thomson, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então era isso, e até lá!